E agora a gente vai de entrevista, gente, porque com o objetivo de estreitar relações com a Câmara Municipal e melhorar a comunicação das ações da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman transferiu para seu gabinete a Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação. O desafio de assumir a pasta a partir de abril ficou a cargo do vereador e professor Claudinei Dulim do Avante, que substituiu Luiz Henrique Michalik na vaga. E para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, recebemos agora o vereador Claudinei Dulim, agora secretário. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Alegria estar aqui. Estamos sempre à disposição para falar de Belo Horizonte aí. Tá aí, só que assumiu uma missão bem difícil, né? A gente sabe dos desafios da missão, melhorar esse discurso entre a Câmara, a Prefeitura, Executivo Municipal, que está sendo alvo aí de uma série de CPIs também. A gente está acompanhando tudo aqui. Como é que anda essa relação? Panorama geral, como é que está, né, esse relacionamento aí entre as duas casas? Na verdade, a gente está ampliando esse diálogo com a Câmara. É um diálogo permanente, né? Nós vivemos agora, recentemente, uma questão pontual, que foi a questão dos servidores cedidos pela Prefeitura de Belo Horizonte à Câmara Municipal. Foi uma construção que a gente fez com o presidente Gabriel, né, com a sua assessoria, e conseguimos equacionar esse problema. A questão da tramitação dos projetos que estão lá na Câmara, conseguimos construir um acordo para poder votar, por exemplo, o subsídio em favor das empresas de ônibus para poder manter a passagem no patamar dos R$ 4,50. Então, assim, pontualmente as questões vão surgindo e a gente vai trabalhando com a Câmara Municipal. A relação com a Câmara hoje é uma relação muito mais tranquila e mais saudável do que já foi num passado recente. Então, hoje nós construímos aí com os vereadores ligados ao ex-deputado Marcelo Aro, para ampliar a nossa base. Nós temos um diálogo permanente com a esquerda, com setores da direita, que é a Frente Parlamentar Cristã, que tem um papel fundamental na Câmara. É a maior bancada da Câmara, são 28 vereadores. Enfim, nós estamos construindo e dialogando permanentemente para melhorar e dar para Belo Horizonte o rumo que ela precisa. Dulim, prazer falar com você novamente aqui na Rede 98. Eu gosto sempre, Dulim, eu tenho uma característica, eu gosto de informar as pessoas como é que funciona, né? Tá ali na vereança, como é que funciona a vereança, e você entrando nessa secretaria. Essa secretaria, ela quais são as funções? É fazer esse diálogo com a Câmara ou tem outras funções? Só para a gente levar para o nosso público qual é a função dessa sua secretaria. Não, excelente, João, porque assim, é importante dizer para as pessoas que eu continuo vereador de Belo Horizonte. Estou apenas licenciado e posso voltar a qualquer momento. Então eu continuo no mandato de vereador licenciado para poder ocupar essa pasta. Não, essa pasta tem uma atividade muito mais ampla do que o diálogo propriamente dito com a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa pasta ela é incumbida de dialogar com o município, com o Legislativo Municipal, com o Legislativo Estadual, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com o Congresso Nacional e com os partidos políticos, com o Ministério Público, as instituições, como um todo. Essa é a nossa missão lá. E é esse diálogo, essa interface é que a Prefeitura quer melhorar e ampliar com a nossa ida para lá. Não em razão da nossa ida, mas em razão da ida de um pensamento político que possa politizar mais as discussões da Prefeitura. E Dulim, aí você citou aí a questão, essa relação que vocês têm com a base de governo lá na Câmara. Você até citou, né, essa aproximação do Marcelo Aro, trouxe também outros vereadores que são da base do Marcelo Aro lá na Câmara, para a base da Prefeitura. E nos bastidores, alguns vereadores que são da base ficaram certos insatisfeitos. Queria perguntar para você como é que é essa relação com a base e se essa insatisfação faz parte também do jogo político. Na realidade, João, o que você tem lá na Câmara hoje são grupos assim, bem definidos. Então você tem, por exemplo, o grupo que nos acompanhou na eleição da mesa diretora no mês de dezembro. Né? Um grupo ali de 14, 15 vereadores, mais os vereadores da esquerda. Esse grupo ele é um grupo que acompanha o governo desde o início do governo do ex-prefeito Alexandre Calil. Né? Com a vinda do grupo ligado ao ex-deputado Marcelo Aro, você amplia a base e à medida que você amplia as relações, as insatisfações vão surgindo.
Então você tem que ouvir, né? E eu sou muito bom para isso, que eu sei ouvir. A gente vai ouvindo cada um e vai tentando equacionar, porque na verdade o que os vereadores têm são demandas de comunidade, são interesses das pessoas. Eles não estão ali no dia a dia lutando, brigando por interesses próprios. Então a gente tem que atender essas demandas de acordo com a capacidade de resposta da prefeitura. A gente conscientiza os parlamentares e trabalha junto com eles. Essas insatisfações sempre vão acontecer, mas a gente está pronto para ouvir e tentar equacionar junto com os vereadores. Secretário, o senhor falou também sobre a questão aí, o senhor citou, né, falar a questão das passagens também. Esse tema da mobilidade urbana tem tomado uma proporção gigante, porque é um tema muito sensível para a população. A gente está vendo, né, reuniões, acordos, passagem que vai para 6, a possibilidade de voltar para R$ 4,50. Como é que tem sido essa abordagem, até pelo Executivo também, para poder, né, lidar com essa situação aí que a gente tanto tem falado aqui, a população ansiosa por uma resposta? Carol, esse é um problema nacional, é um problema grave. As capitais do Brasil inteiro estão com dificuldades com a questão do transporte coletivo. Trazendo aqui para Belo Horizonte, que nós não temos uma infraestrutura de metrô, de VLT, assim, novos modais para poder atender a cidade. Nós temos ônibus disputando espaço com carro o tempo todo aqui na cidade. Nós estamos vivendo aí um problema muito sério na cidade. Se não subsidiar transporte coletivo hoje, nesse formato que está, não tem como se manter passagens no patamar de 2018, 2017. Então, por isso houve a necessidade de se criar o subsídio. Mas há que se haver uma discussão nacional acerca desse tema, porque São Paulo subsidiou o transporte em 7 bilhões. Distrito Federal, Brasília, em 1 bi. Belo Horizonte já chegou a 500 milhões. Então, nós estamos vivendo uma questão nacional, até já foi sugerido e já está sendo pensado por nós a questão de um Fundo Nacional de Apoio ao Transporte Coletivo, porque da forma que está ficando caro para a população, está ficando caro para Belo Horizonte. E vejam vocês, o contrato de Belo Horizonte de ônibus, ele é ruim para as empresas de ônibus. Ele é ruim para o município de Belo Horizonte e ele é péssimo para o passageiro. Um formato de contrato que não atende nenhuma das partes, a nenhuma das partes, não pode prevalecer. É preciso revisitar esse contrato e estabelecer novas regras ali. Nós vamos enfrentar um problema grave com risco de colapsar. A gente sempre questiona isso. É um contrato ruim para todo mundo, mas que está em vigor aí desde 2008, né? Fica difícil entender. Sim. Você tem razão, mas é um contrato de 20 anos, né? Então, nós precisamos, porque esse contrato, por exemplo, a época do contrato, você não tinha Uber, você não tinha aplicativos, você não tinha outros instrumentos que pudessem aí ser previstos naquele contrato, um boom tecnológico que a gente teve de lá para cá. O contrato está sendo reanalisado, mas assim, rescindir o contrato, prefeitura encampar transporte de passageiros, a gente sabe que não é possível. Então, o que é possível é a mesa de diálogo e tentar resolver esse problema. E repito, é um problema nacional. E, Dulim, até pegando nessa fala, a grande preocupação, até eu concordo com você, a gente já citou essa questão do subsídio. O subsídio hoje é necessário porque as empresas da forma anterior de remuneração, elas recebiam somente o valor da passagem do passageiro. O passageiro entrou ali, esse dinheiro ia para as empresas. E aí, com a queda no número de passageiros, as empresas não conseguem manter aí as viagens, os ônibus com a manutenção em dia, enfim. Tem vários outros fatores aí também, o aumento do valor das peças. Então, esse subsídio, né? Você citou aí uma ajuda que vocês esperam do governo federal, assim como outras cidades do país. Com esse subsídio que nós vamos repassar agora, a gente pode ter melhorias, pode esperar melhorias, porque esse é o grande fator da população. Porque vai passar R$500 bilhão, mas as melhorias não são certas que virão. Elas virão? Na realidade, o que foi construído com o setor responsável pelo transporte coletivo de Belo Horizonte foi que alguns pontos de melhorias teriam que ser apresentados e aferidos ao longo da prestação de serviço. Então, por exemplo, manutenção nos carros, cumprimento de horários, trajetos executados corretamente e também a gratuidade dos ônibus que atendem às vilas e favelas. Então, são questões que a Prefeitura estabeleceu nesse novo acordo, né? A gente vai acompanhar a destinação do recurso e também as melhorias que foram estabelecidas nesse acordo que foi feito. Verdade é que Belo Horizonte não está esperando uma ajuda do governo federal para poder tratar da questão do transporte. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, há que se ter uma discussão em nível nacional para que haja um fundo nacional para que possa subsidiar o transporte das capitais. Porque, da forma que está, a passagem em Belo Horizonte hoje certamente estaria em torno de R$7 se não fosse esse subsídio. Até trazendo
pelo transporte público, a gente vê uma relação entre o prefeito Fuad Noman e o presidente da Câmara, Gabriel, somente agora do transporte, eles trocavam farpas, mas também se reuniam, cada dia era de um jeito. Como é que você fica nesse meio? Você acha que isso é comum na política? O que você tem a falar sobre essa relação? Na realidade, o vereador Gabriel debruçou sobre esse tema. É um grande conhecedor do assunto. Ele é um estudioso e a gente concorda, em grande medida, com os posicionamentos do vereador Gabriel acerca desse tema. O prefeito, por seu turno, está na chefia do Poder Executivo e a ele cabe o poder de decidir. A Câmara votou uma série de projetos que pressionam, que trazem, que forçam a discussão sobre o tema. Por exemplo, autorizando a Prefeitura a encampar. A gente sabe que a Prefeitura não vai encampar, mas é dever da Câmara pressionar e colocar essas condições para que, se vier a acontecer, a Prefeitura esteja preparada para fazer. Então, assim, são posições e posturas diferentes. O Gabriel tem uma postura mais agressiva, como é que eu posso dizer? Ele é mais audacioso. O prefeito é uma figura serena. Então, assim, eu acho que até que cria um ponto de equilíbrio, sabe? A agitação do vereador Gabriel e a serenidade do prefeito, sereno e firme, né? A serenidade do prefeito, mas na hora de decidir, decide, constrói esse equilíbrio. Agora, durante até o processo decisório, é muita tensão. Aí, muita tensão, fica no meio do fogo cruzado praticamente, né? Mas falar um pouquinho também dos próximos desafios, como é que você enxerga, né, o trabalho da pasta para os próximos meses também. A gente pontuou algumas questões aí muito polêmicas, muito sensíveis, mas o que mais que a gente pode falar aí do trabalho daqui para frente? O trabalho daqui para frente é estabelecer uma relação plena entre Legislativo e Executivo Municipal, entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, entre o Governo Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte, para que a gente possa entregar para a cidade o que ela precisa e de forma bem serena, bem tranquila. A Belo Horizonte precisa ter essa tranquilidade, né? Nós ficamos aí durante quase o ano, metade desse ano todo, tensionados com essa questão do transporte, tensionados com a questão do aeroporto Carlos Prates, né? Tensionados com as discussões acerca do Rodoanel. Agora a gente precisa deslanchar aí a cidade mais próxima das pessoas, bem dentro das comunidades. Nós precisamos chegar agora dentro das comunidades e governar esse 1 ano e meio que falta aí para o governo Fuad. Central 98 recebendo aqui o vereador Claudinei Dulin, agora secretário, né, à frente da Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação, falando para a gente desses desafios atuais, dos próximos passos também, das perspectivas para o futuro. Obrigada demais, secretário, pela presença. Um prazer te receber aqui no Central. Obrigado a vocês por estar aqui, é uma grande alegria, né? Esse microfone poderoso da 98, chegando aí nos lares, nas residências, nos carros, enfim, dando notícia pra gente de tudo. Parabéns pelo trabalho, e o trabalho de vocês é sensacional. Obrigada, bom trabalho também.